Vamos pensar aqui, agora com os conceitos, com a ideia de recontextualização pedagógica mais sedimentada, vamos pensar nos percursos, por exemplo, da nossa disciplina de sociologia, num cenário curricular mais amplo. Vamos pensar, o currículo de sociologia até chegar naquela versão que é um currículo para ser aplicado em sala de aula, quais são as instâncias, as agências ou os outros níveis curriculares pelos quais ele pode, pelos quais o discurso pedagógico sociológico passa, né? Vamos pensar nesse cenário atual, fazendo o caminho aqui de trás para frente, né? Bem, um currículo para a nossa disciplina, que nem está operante hoje, né? Seria uma ideia, né? Aqui, dependendo do estado, sim, dependendo do estado, não, né? Tem uma ideia de como que o itinerário lida com a área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Qual é a participação do componente curricular no itinerário ou na área. Então, esse currículo chega induzido mais diretamente pelas diretrizes curriculares estaduais, a proposta estadual. Essa proposta, ela é trabalhada no nível de uma secretaria de educação. Então, está relacionada diretamente ao executivo do Estado, né? A diretriz curricular estadual, além de ser influenciada pela Secretaria do Estado, a gente pode dizer que ela é diretamente influenciada pelo Conselho das Secretarias, pelo CONSED, e ela recebe influências também do guia do PNLD e, sobretudo, da BNCC, né, que é a base nacional. Então, toda organização ela é uma organização para recontextualizar a base. A discussão da base, porque a gente leu, né, o pessoal trouxe aqui para discutir, a discussão da base, ela passa por outras agências e por outros agentes, né? A base, vejam que esse monte de setinha, né? Esse monte de setinha aqui é para indicar quais são as influências que nós podemos perceber na construção da base, né? Então, a gente começa a perceber essas influências a partir a base está referendada por um determinado projeto educacional que deve se respaldar pela Constituição Federal. Essa, por sua vez, tem a especificação da educação a partir da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases, que prevê o Plano Nacional de Educação, que também influencia nisso tudo, e tem a previsão para a base. A base acaba sendo realizada pela Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, relacionado com o Ministério da Educação e com a Secretaria de Educação Básica. Então, aqui a gente tem dois tipos de instâncias, de agências contextualizadoras oficiais, executoras diferentes, com agentes diferentes, com figuras diferentes, que se intercalam e disputam espaço na hora de dizer como isso deve ser feito. Mas não é só isso. Assina a base também o CONSED, né, o Conselho das Secretarias Estaduais, e o UNDIME, a União dos Dirigentes Municipais também, né? Então, a gente tem a influência dessas figuras políticas, e nós temos a influência na base de entidades da sociedade civil organizada. Quem são? Quem faz parte dessas entidades da sociedade civil organizada que vão influenciar, que vão recontextualizar a discussão da base nacional? O movimento Todos pela Educação. O movimento Todos pela Educação. Com certeza, né? Aqui seria o espaço para a gente falar, por exemplo, das instituições de ensino superior, dos sindicatos dos docentes, da União Nacional dos Estudantis, dos grêmios estudantis, das associações escolares, mas nós falamos, Renato, com certeza, sobretudo, do espaço que esses institutos conseguiram construir, conseguiram tomar
nesse nível aqui de influência. Então, são alguns deles, né? Você falou um muito importante, né? Que é o movimento de Aí educação. a gente tem o Instituto Aliança, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Unibanco. São os mais, pelo menos aqui no Ceará, são os mais presentes, né, Com na certeza. estrutura da SEDUC. Influenciando também lá a SEDUC, né? E nessa discussão aqui da BNCC, você já elencou, né? Nós temos aqui uma presença muito forte da Fundação Lehman, você mencionou o Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, Fundação Marília Cecília Souto, Instituto Unibanco, né? Que você falou, Fundação Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, Fundação SM, Itaú, né? BBA e o Movimento Todos pela Educação. Gente, isso é muito interessante, ao mesmo tempo que é assustador, né? A quantidade de. Porque isso aqui é um partido político operando de fato, né? É um partido político operando de fato, partido de, não partido oficialmente, um partido porque movimenta e assume um lugar de protagonismo numa discussão curricular, numa discussão educacional, se sobrepondo a outros elementos. E é muito legal se a gente seguir a trilha do dinheiro desses grandes agentes privados que estiveram envolvidos com a reforma do ensino médio. Eu fiz uma pesquisinha para essa nossa aula de hoje, pelo menos para alguns deles, desses que ocuparam lugares importantes e depois o Renato mencionou, né, estão parceiros da SEDUC, são parceiros de diversas secretarias, principalmente, viu, gente, vendendo a formação para esses novos modelos curriculares e produzindo itinerários, que é uma substituição de comunidades acadêmicas, de comunidades disciplinares. Isso tem um impacto aqui num processo maior de recontextualização pedagógica. Mas vamos falar um pouquinho aqui, ó. Por exemplo, a Fundação Lehman, ela é presidida pelo João Paulo Lehman, né, que é dono da... Eu não sei se hoje ainda é a maior fortuna do país, mas está entre as maiores, né? E ele é sócio de um grupo educacional, eu acho que alguém mencionou aqui, um grupo educacional que se chama Eleva. Então, é um capitalista que está observando uma possibilidade de crescimento de seus negócios junto à educação básica, né, que era um campo ainda que há espaço para esse crescimento, né, desse tipo de iniciativa, pelo menos do ponto de vista deles. Um outro grupo que aparece com força no debate aqui da BNCC, do Todos pela Educação, né? Sim, também nesse grupo, é o WWP Group, que é uma grande empresa de publicidade que é sediada em Londres. É uma holding que é detentora do grupo Cantar, que, por sua vez, aqui no Brasil, é o grupo que é sócio, né, do Grupo Ibope. E aqui nas discussões da BNCC, vem por meio do... Eu tô fazendo essa discussão só para mostrar para vocês como que tem uma recontextualização lá interna desses grupos, né, que é uma questão de holding, né, como funciona uma estrutura de multinacional, de empresas gigantescas que tem um capital espalhado, né, tem lá suas direções, mas tem um interesse, constrói-se uma cadeia, né, que você tem que ficar rastreando qual é a cadeia de empresas que elas se ligam, né, então, existe esse grupo que se chama WWP Group, que é a maior empresa de publicidade inglesa, que é detentora do grupo Cantar, que no Brasil controla o Ibope, o Instituto Ibope, e está ligado ao Instituto Paulo Montenegro. O Instituto Paulo Montenegro, o Ibope é dono do Instituto Paulo Montenegro, que tem
em relação à BNCC, uma agência muito grande por meio de duas instituições, a agência Porvir e o Instituto Inspirare, que estão lá, né? Você pega Todos pela Educação, Porvir e Inspirare. Então, estão juntos. Então, estão relacionados a essa empresa. E o movimento, o próprio movimento Todos pela Educação, o principal mantenedor dele é um sujeito que se chama Jorge Gerdau Johann Peter. Ele é dono da Gerdau. E o principal parceiro da Gerdau, junto com Todos pela Educação, é a Fundação Roberto Marinho. A Fundação Itaú Unibanco, nós não precisamos nem dizer a qual empresa eles estão relacionados, né? Mas vejam aqui que tem uma constelação de empresas ligadas ao setor financeiro e ao setor de comunicação. Reparem, então tem um casamento aqui entre um alto setor financeiro e um alto setor de comunicação, com elementos da indústria, assim, pequenos, mas com uma boa inserção. Então é um complexo de institutos financiados, e todos eles estão bem interligados por vigorosas parcerias comerciais entre si. Cada um deles, aí é que está o ponto, cada um deles, por conta dessa articulação e desse movimento, teve muito mais espaço e voz e poder de barganha na reforma do ensino médio de 2017 para cá, do que os grupos estudantis, os professores, os funcionários, os pais, as instituições superiores, né? É muito interessante verificar como que isso aqui se organizou assintosa, com muita projeção, a construção da BNCC, naquele texto da Ilese que vocês puderam ler no início da disciplina, isso aparece de modo mais direto, né? E acaba que todo esse ecossistema de agências contextualizadoras de currículos vão parar na sala de aula, vão parar influenciando a presença ou não da sociologia na educação básica. E aí, pessoal, por que a gente fala dessa participação aqui? Porque essa participação ela é um a mais no processo de recontextualização dos discursos pedagógicos no país, né? Que tem aí o que acontece? Muitas das coisas que nós observamos entrando e interferindo no currículo são importadas dos códigos que são os códigos que estruturam os procedimentos, as maneiras de ser, as maneiras de fazer, os modos de ver o mundo, de pensar a sociedade, de pensar a realidade desses institutos, dessas empresas, dessas fundações e dos propósitos delas relacionados às suas mantenedoras. E aí nós estamos falando de capital, seja o capital financeiro, seja o capital da especulação. Aqui todas elas são caracterizadas em alguma medida, quando a gente vai rastreando o caminho do dinheiro em relação a esses institutos, a gente chega nas sociedades anônimas e nas bolsas, né? A gente chega nas bolsas, são empresas, não são pequenas no fim da cadeia não são, a gente não está falando de peso pequeno, né? A gente está falando no máximo de uma small cap, numa bolsa de valores inglesa, ou britânica, americana, ou aqui no Brasil mesmo. E a finalidade, no fim das contas, se é isso, a finalidade é, de fato, apenas o lucro, né? Então, outros elementos que possam interferir nisso aqui, né, nesse processo, isso aqui pode colidir, por exemplo, com alguns propósitos que estavam presentes ali na LDB. Então, tem um choque discursivo. Por exemplo, de socialização, conhecimentos para todos, de modo plural, financiamento do Estado, da educação pública. Então, tem um deslocamento aqui. Embora
essa discussão mereça ser feita com muita calma, observando as agências contextualizadoras. Porque, em uma dada medida, acaba que a presença desses grupos aqui nessa discussão foi o que, no fim das contas, acabou barrando a entrada mais assintosa, com mais protagonismo, por exemplo, do movimento Escola Sem Partido, porque eram de prismas diferentes. Então, aqui é uma discussão muito interessante para ser feita para quem quer observar o processo curricular sendo desenvolvido. Então, esse aqui foi só um exemplo, tá, gente, de como que a gente pode observar essas cadeias, esses agentes em operação, ok? Voltando agora para os termos, eu perdi o chat de vocês, eu queria abrir de novo aqui. Ah, tá aqui. Pronto. Então, voltando agora um pouco para a teoria do Bernstein, eu queria destacar com vocês a noção que funda, né, que está na estruturação dos discursos pedagógicos, que é a ideia do código. Então, o que é o código, no fim das contas? A pergunta que a Luana, só gente boa, né, Jória? A Luana fez no começo do nosso encontro. Então, vamos lá. Nos termos do código, nos termos do Bernstein, o código é um princípio regulativo, então, que apresenta as regras, né, dois tipos de regras, né, regras de realização e regras de reconhecimento. Então, o código é um princípio regulativo, tacitamente adquirido. Então, o que significa isso? Nós não percebemos quando estamos adquirindo e socializando os códigos. Isso não passa pelo nível consciente da prática. É aquilo lá no Bourdieu do hábitos, né? A gente não fala, não, agora eu vou parar com meu hábitos eu vou parar de usar meu hábitos aqui, eu vou tirar meu hábitos e vou fazer outra coisa. Por mais que a gente tente fazer esse esforço consciente de tentar sopesar o que é da dimensão social, o que é da dimensão do indivíduo, do sujeito, na realização da prática, prática é prática, prática não tem, a lógica da prática não é lógica da prática, né? Não é uma lógica teórica, ela se realiza ali. Então, por isso ele é tácito. E o que o código faz? Para que ele serve, né? O que esses princípios regulativos que estão presentes dentro do código acabam fazendo em qualquer discurso? Ele seleciona, então seleciona o quê? Integra significados, realizações e contextos. Então, Bernstein dando uma sequência a isso, nos termos do Bernstein, né? No processo de aquisição de códigos específicos, adquirem-se princípios de ordem, tá? Por quê? Quais são esses princípios de ordem? Essa ideia da seleção, da integração dos significados, das realizações, dos conceitos, ao mesmo tempo, princípios tácitos de desordenamento dessa ordem. Então, na socialização dos discursos, nós vamos aprendendo os códigos. Ao aprender os códigos, a gente aprende o que é a ordem de um determinado discurso, e ao saber da ordem de um determinado discurso, ao compreender, lembra lá que a gente estava falando, olha, as regras de reconhecimento estão mais ou menos socializadas, as de realização já são mais difíceis, mas quando a gente aprende isso e reconhece, a gente aprende também os princípios que desordenam essa ordem. Quando a gente sabe qual que é a sequência, a gente sabe também como que ela não é. Você pode dizer o que não é um discurso sociológico. Então, o código ele se caracteriza por ser um dispositivo de transmissão, aquisição e resposta. Ele opera nesses três níveis. Tanto no momento da transmissão, no momento da aquisição,
Você está reconhecendo, você está ouvindo, você está trabalhando com um determinado dispositivo, com um determinado código. E resposta. Na hora de responder as mensagens, é esse código que ainda está operando ali, né, na reação. Esse processo, ele viabiliza a execução de um discurso pedagógico. Então, ou seja, de acordo com essa perspectiva aqui empregada do Bernstein, ele entende que o conhecimento é produzido e transmitido por discursos pedagógicos que são codificados durante as relações sociais das práticas pedagógicas. Os discursos pedagógicos têm códigos, eles são codificados e eles se realizam nas práticas pedagógicas. E assim, um discurso pedagógico, ele pode ser, e aí o que ele está propondo, né, que ele pode ser analisado por intermédio da ideia de como está distribuído o poder daqueles que falam e o controle da relação de comunicação. Retomando lá um pouquinho do que a gente falou, né, alguns dos exemplos clássicos de práticas pedagógicas que o Bernstein mesmo elenca ali para a gente, né, a relação entre pai e filho, entre médico e paciente, entre professor e aluno. Existe uma hierarquia qualquer entre o transmissor e o adquirente do discurso pedagógico, das mensagens, né? Tem uma hierarquia. Na verdade, a comunicação entre as pessoas em sociedade, em grande parte das comunicações, praticamente todas, que pressupõem assim, um processo educacional, de socialização de conhecimentos, principalmente, praticamente todas ocorrem através de práticas pedagógicas. Quando tem essa hierarquia que pode ser reconhecida, e esses momentos, né? Essa socialização dos discursos passa por isso, né? A proposta central do Bernstein com o conceito de código é justamente analisar as gramáticas de um processo de incorporação dos códigos específicos, dos códigos dos discursos, né? Que estruturam os discursos pedagógicos. Isso passa por um certo arranjo de poderes que é, em grande medida, na nossa sociedade contemporânea, determinado pelas classes sociais, pelos campos da prática, pelos diferentes campos da prática. Diz ele lá, né, de novo, no processo de aquisição de códigos específicos, adquirem-se os princípios de ordem, mas também, ao mesmo tempo, os princípios tácitos de desordenamento dessa ordem. Os princípios de ordem, inclusive de classe. Não é só a ordem do discurso em si, de ordem da sociedade. Está ali. Então, isso é transmitido pelos códigos. Os códigos, eles vêm embutido com essa ideia do que é a sociedade. Está na linguagem, gente. Vamos lá. Para dar exemplo mais concreto, né? Porque a gente fica falando, de repente não tem cadê concretude disso. A gente não percebe e não fala muitas vezes, por exemplo, o machismo e o racismo são elementos estruturantes da sociedade. Como? Em que nível que é estruturante? É estruturante no nível da linguagem, do código, da forma de falar, da forma de se referir, dos gêneros da língua portuguesa, por exemplo. Como que se aprende isso? Se aprende tacitamente, se aprende ao aprender a falar, aprender a pensar com o discurso. No momento que a gente aprende a pensar em português, a gente já adquire certas regras de reconhecimento e de realização. A língua também é um código, né? Então, o código dos códigos, né? Que nos dão princípios de ordem e de hierarquias sociais. Faz sentido isso? Quando eu falo... Eu não quero dar exemplo religioso, mas eu ia falar, por exemplo,
quando a gente pensa que o Senhor, o poder, aqui tem um gênero aqui. Tem uma demarcação de poder que não tá explícita, está na língua. Aí nas expressões, né? As expressões mais ou menos Professor, Oi? eu poderia então pegando esse exemplo da língua, né? E as discussões de gênero, e esse reconhecimento da ordem, né? Porque a gente aprende de uma maneira tácita. Uhum. Aí a minha reflexão não é em cima da ordem necessariamente, mas daquilo que a gente consegue gerar a desordem, né? Aí o meu interesse vem para a desordem. Seria, então, no momento em que eu falo todes, no meio de todos, todas e todes, Perfeito, ou perfeito. coloco um X no lugar do O ou A, que é indicativo de gênero. Uhum. Você causa um desconforto em todo um código que está estabelecido e está circulando. Por isso uma reação. Por isso uma reação que, Bia, perfeito teu exemplo, porque é uma reação que mesmo as pessoas que são ou se dizem simpáticas a uma luta por uma igualdade de gênero, pela superação das desigualdades, ficam desconfortáveis em trabalhar com esse tipo, nesse nível de subversão, de desordenamento da ordem do princípio linguístico, do código que está sendo socializado. Perfeito teu exemplo. Porque tá atacando no tácito, no menos explícito. E ao mesmo tempo, isso dá uma bela de uma discussão, mas achei muito bom. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. E o que nos interessa não é nem o todes ou o X ali, mas interessa perceber como uma discussão como essa provoca uma reação que não é necessariamente uma reação raivosa, mas uma reação de desconforto, de desestrutura, né? Meu Deus, peraí, como é que... É uma boa de uma discussão. E aí, gente, se a gente leva isso para a sala de aula, né, trabalhar essa perspectiva no universo escolar portanto, tratar do discurso produzido a partir de uma disciplina, como sociologia, como um discurso pedagógico. Tá? Agora, num nível mais... menos estruturante que a própria língua, né? Porque a língua a gente acaba partilhando com todo mundo, né? Mas aqui é a disciplina. As disciplinas, elas também são discursos pedagógicos, que são criados e, na sua prática, acabam também criando e modificando códigos específicos. Esses códigos específicos de disciplina precisam lidar também com as características de um código que é o código escolar, o código das relações escolares, que tem suas regras de realização e de reconhecimento, localização, que são próprias do universo escolar. A coisa não vai ficando mais simples, a coisa vai ficando mais complicada, conforme a gente começa a reconhecer, olha, uma coisa, mas uma coisa é a gente falar de sociologia no laboratório de pesquisa X, uma coisa é a gente falar de gênero lá no Instituto Pagu, nas pesquisas, outra coisa é falar de gênero na escola, com os estudantes, sentados com o pai e com a mãe dentro de casa, ouvindo você falar. Não é verdade? Vocês deram exemplo aqui perfeito. E o que é isso? O que é isso aqui nos termos do Bester? Isso aqui são os discursos pedagógicos em diferentes níveis de recontextualização pedagógica, sofrendo a interação e tendo interface com outros códigos discursivos que estão presentes no contexto de comunicação. É isso. Então, um código discursivo pode ser visto
Então, um código discursivo pode ser visto em relação ao todo social como uma estrutura mais aberta à transformação ou mais ou menos autônoma em relação ao campo político e econômico. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Se o código ele é mais acessível, ele é mais aberto, ele tá sofrendo mais transformações conforme a sua prática. Então, olha só que interessante. Se a gente pensa, por exemplo, no ensino religioso e no ensino escolar republicano, a estrutura das disciplinas do ensino religioso são menos abertas à transformação. O próprio fenômeno religioso, as próprias igrejas, pelo menos as clássicas, elas são menos abertas à transformação, porque operam com lógicas de código, de classificação e de enquadramento que encerram os discursos por... Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é só uma característica. Já o procedimento científico, por conta das características da próprio proceder científico, necessita que as estruturas dos códigos estejam mais abertas às transformações. Isso, olhando para aspectos de dentro. Quando a gente olha para os aspectos externos, nós vamos perceber que existem outras coisas que precisam ser calculadas. E olha que legal, nesse ponto, o Bernstein e a Casimiro Lopes, eles estão falando a mesma linguagem aqui. Eles estão falando de que, quando a gente observa um conhecimento, a gente tem que olhar para o interno do conhecimento e para as relações externas. Não é só a observação epistemológica e lógica dos próprios conhecimentos, as ideias, né? Mas também toda a estrutura social no entorno dos conhecimentos. E aí, esses conhecimentos podem ser mais ou menos autônomos em relação ao campo político e ao campo econômico. São os principais, né? E cultural também. A percepção da localização, do reconhecimento, né? Identificar onde é que está na sociedade um determinado conhecimento, um determinado discurso pedagógico, e da realização dele, como é que ele se realiza, como é que se fala, qual que é o ritmo da mensagem, quem é que fala, conduz à possibilidade de relacioná-lo com as estruturas mais amplas dos processos sociais. E aí, olha, tem uma outra figura que pode nos ajudar a pensar isso, que é o Mannheim, na Ideologia e na Utopia. Porque se a gente consegue observar essas estruturas em operação, aí nós conseguimos dizer se um determinado discurso pedagógico ele está mais relacionado com a reprodução das estruturas de dominação de uma determinada sociedade, ou se ele não está preso a isso. Se ele tem nos seus princípios, nas suas realizações, possibilidades mais abertas para a transformação dessas relações. Isso é algo que é possível se observar. A partir de tudo isso, a gente pode pensar que a formação do discurso sociológico, da disciplina de sociologia, ela está sob influência dos dispositivos pedagógicos que já existem, que surgem, que produzem e são reproduzidos nas relações e nas tensões e contradições de classe, raciais, de gênero, étnicas, no âmbito mais amplo da sociedade e na agência contextualizadora da escola. Faz muito sentido, vocês foi você que deu exemplo, né, Bia, eu acho, quando a gente está falando para uma turma de estudantes, que nós temos estudantes que são negros, trabalhar com a questão do racismo. E se é uma turma que não tem negros, a discussão pode caminhar para outro lado. A discussão pode ter outro tipo de obstáculo mesmo, obstáculo
são obstáculos assim foi Jória, né? Obstáculos de visão de mundo, de conhecimento cotidiano, do próprio preconceito, do próprio racismo. Então, a ideia central aqui nessa perspectiva do Bernstein é de que, então, no discurso pedagógico, olhar para o código, tá? A ideia central em relação ao código é de que, no discurso pedagógico, existe um esqueleto, tá? Um dispositivo pedagógico, que, por sua vez, é programado pelo código, que o código estrutura. Só que ele estrutura mais como um código de programação mesmo, do que como uma estrutura cristalizada, sabe? Ele tem possibilidade de se transformar. Ou então mais como um DNA, mas não um DNA que demora muitas gerações para ser modificado. Um DNA mais lá dos X-Men, sabe? Porque que pode ser, que se transforma, sabe? Que vai sendo adaptado. E aí sim, ó, os discursos vão tomando possibilidade de serem vocalizados e realizados de formas diferentes, sendo reconhecidos socialmente. Então, por isso, o código é um princípio regulativo, tacitamente adquirido, que seleciona, integra significados, realizações e contextos, mas ele também está em transformação. Tá? Ele acaba sendo responsável, né? A gente olha para o código, ele acaba sendo aquilo que a gente chama de responsável pela escolha dos significados relevantes, né? Vamos deschavar isso aqui, né? Então, se ele é um princípio regulativo, ele apresenta um conjunto de normas que são socialmente adquiridos pela experiência. Se ele é tacitamente adquirido, ele é adquirido pela experiência, de forma implícita e coercitiva, como um fato social. É um fato social. Ele é responsável pela escolha dos significados relevantes. Seleção de significados. E pela forma como esses significados são realizados, são utilizados. Então, a forma como os significados são utilizados é a realização. E também a localização no espaço e no tempo, os contextos, né? Seleciona os contextos em que são utilizados. Tudo isso de forma integrada. Então, todas essas informações estão presentes no código. Então, por meio de um processo que é cíclico de transmissão, cíclico não, a gente usou um termo melhor, é dialético, de transmissão, aquisição, resposta de mensagem, os códigos são socializados e, por sua vez, os códigos regulam o que e o como dos significados. Quais significados podem ser legitimamente postos juntos e como esses significados podem ser legitimamente realizados. É basicamente isso. E para totalizar a ideia, a gente pode acrescentar aqui o quando esses significados podem ser legitimamente realizados e onde, em relação a esse poder de selecionar e integrar os contextos, né? Então, quando e onde. O que, como, quando e onde dos significados dentro de um discurso pedagógico, né? Então, o que, quando e onde se realiza a ação e a comunicação no discurso pedagógico. O código tem isso. Vale observar o código nesse conjunto de elementos. Professor, aí não entra quem também? Quem está falando? A integração dos contextos já vai pressupor isso, né? A integração dos contextos, sim. É o que dos significados, como, quando e onde. Então, se a gente fala, se você localiza no tempo e no espaço, mas são pessoas que estão realizando. Só que os sujeitos, eles vocalizam os códigos, né?
Eles vocalizam os códigos e transmitem as mensagens. E aí a gente vai ver que, em relação aos sujeitos, nós vamos trabalhar com o princípio de classificação e enquadramento, para entendê-los. Agora, vamos visualizar... Aí dá vontade de parar e jantar, viu, professor? Eu sou essa imagem mais cedo. Nossa, Vou comer cuscuz. o teu cuscuz já deve estar quase pronto, né? Eu coloquei essa imagem aqui, porque aqui a gente pode visualizar a ideia, como é que o Bernstein operacionalizou a distinção entre os dois tipos gerais de código que nós encontramos, né, no processo de socialização dos discursos pedagógicos, né? Lá na página 33 e 34, ele conta um pouco de um experimento que foi feito acompanhando as crianças de uma pesquisa que viabilizou a materialização dessa distinção entre os tipos de códigos de discursos pedagógicos, que podem ser reconhecidos nas práticas. Quem tiver aí pode acompanhar, né? Olha só. Segundo parágrafo. Começamos com uma breve descrição de uma pesquisa sobre a base social de classificação, efetuada pela Unidade de Pesquisa Sociológica. A unidade estava preocupada em criar meios que tornassem possível descobrir as orientações das crianças quanto aos princípios de classificação e os meios de sua mudança. A amostra original consistia de 30 meninos e meninas de classe média e 30 meninos e meninas de classe operária baixa, com idades entre 8 e 11 anos. A unidade desejava utilizar como base de classificação materiais que fossem igualmente familiares para todas as crianças, embora se esperasse que sua leitura dos materiais no contexto experimental diferisse de acordo com sua origem de classe. Apresentavam-se às crianças figuras coloridas de alimentos, tais como pão, queijo, bacon, hambúrgueres, peixe frito, sardinha, sopa, manteiga e diversos vegetais. Possivelmente as crianças tinham comido muito desses itens em seus lanches na escola, uma vez que a grande maioria das crianças que frequentava a escola primária na época do experimento fazia seu lanche na escola. Embora os itens individuais fossem uma experiência comum para todas as crianças, era claro que seu agrupamento em pratos específicos provavelmente variava entre as classes sociais, sendo provável que também variasse a relação entre os pratos. Além disso, era provável que a frequência de certos agrupamentos variasse entre as classes sociais, e que o contexto social da refeição pudesse ser ainda uma outra fonte de variação de classe entre as crianças. Nos primeiros estágios do experimento, a unidade estava preocupada com o princípio que as crianças usavam quando convidadas a fazer grupos com os itens que elas achavam que podiam ser reunidos. Consequentemente, perguntava-se às crianças: você acha que pode colocar esses aqui juntos em grupos? Faça como você achar melhor. Só ponha junto aqueles itens que você acha que podem ir juntos. Se você quiser, não precisa usar todos os itens. Depois que as crianças tinham feito seus grupos, perguntava-se por que elas tinham feito aqueles grupos. As crianças foram capazes de fornecer ao menos 2 amplos princípios para os seus agrupamentos. E vejam que aqui está a chave para a gente entender a diferença entre os códigos. Elas foram capazes de fornecer um princípio que tinha uma relação direta com o contexto local e específico de suas vidas e cuja importância estava ligada à atividade e significados locais. Nesse caso, a classificação relacionava-se à vida cotidiana na família. Por exemplo, é o que comemos em casa, é o que comemos no café da manhã, é o que a minha mãe faz. Nesse caso, propôs que o princípio de classificação tinha uma relação
relativamente direta com uma base material local específica. Entretanto, as crianças podiam dar um princípio de classificação que se relacionava menos com o contexto local e específico de sua experiência cotidiana de comida, e com as concomitantes práticas e relações sociais. Por exemplo, esses vêm do chão, esses vêm do mar, todos esses têm manteiga. Não é que os últimos exemplos não se relacionem com uma base material. Eles, na verdade, se relacionam, mas a relação é mais indireta e menos específica. Descobriu-se, como se esperava, que o princípio modal de classificação das crianças de classe média era relativamente independente de um contexto específico, enquanto o princípio modal de classificação das crianças de classe operária baixa era relativamente dependente de um contexto específico. Em outras palavras, a diferença crucial entre os grupos de crianças estava na relação entre o princípio classificatório e uma base material. Num caso, a relação era direta e específica, no outro, a relação era mais indireta e menos específica. Quando eles fizeram esse experimento, isso foi reproduzido de várias outras formas, né? Tem um ou outro que eles colocaram uma cena, né, uma imagem de umas crianças jogando bola e quebrando o vidro de uma janela e uma pessoa saindo, o vidro de uma janela de uma senhora, e um senhor sai com o dedo em riste, assim, para reclamar, e pediram para as crianças descreverem o que estava acontecendo ali na cena. Também foi um outro exemplo de como que existem modalidades diferentes de código para pensar mais ou menos próximo de uma base material, de uma das relações específicas imediatas, né? O que aconteceu aqui no caso? As crianças vamos lá, as crianças que possuíam capital escolar privilegiado, quando pediram para elas agruparem, a primeira forma que elas agruparam os alimentos aqui foi por tipo. Por exemplo, botou que era carne junto, vegetal que era separado, ou que é do mar junto, que é da terra separado. Fizeram categorizações analíticas que não são as imediatas, que não são aquelas que elas estão acostumadas a ver ali ou realizar no cotidiano. E o outro grupo de crianças agrupou, era para agrupar livremente, não tinha resposta certa ou errada, mas agruparam de acordo com aquilo que eles comem, como é que aparece no dia a dia deles. Na segunda rodada, foi pedido para as crianças, você consegue agrupar de outro jeito? As crianças que tinham esse capital escolar, que já possuíam esse capital escolar, melhor adquirido, né? Elas sabiam também agrupar conforme a base material mais restrita. E aí elas fizeram um segundo tipo de organização. E as crianças que não possuíam esse capital escolar não fizeram de acordo com categorias mais abstratas, separar em ramos, né, em família vegetal, animal, não tinham esse acervo para fazer essas classificações que não passavam. Colocaram assim por conta, as cores são mais parecidas, fizeram um sistema de classificação de cor. E aí, isso nos leva a imaginar, por exemplo, que essa maneira que não passa que vai para além das relações mais imediatas com a base material, isso que está chamando, né, aquilo que é específico da vida, do conhecimento cotidiano, da rotina das crianças e dos estudantes, é aquilo que ele está falando, olha, isso é proceder a partir de um código elaborado. Os códigos, elaborados, eles demandam isso, né? Eles demandam uma relação menos específica, mais mediada, mais analítica. Os códigos restritos, né, que seriam esses mais imediatos,
eles são muito mais específicos em relação à base material, eles são bem diretos em relação à base material, eles são muito mais modalidades de expressão comunicativa, muito mais narrativas e descritivas, enquanto os elaborados são mais analíticos. E aí isso nos leva a pensar que é o seguinte: esses códigos elaborados, que são socialmente selecionados, aí é que está o X da questão também, não é qualquer tipo de código elaborado, são códigos elaborados que privilegiam já determinados grupos socialmente instalados como estabelecidos, né? São selecionados como estruturas dos discursos eruditos, e eles estão muito mais ao alcance dos filhos das classes privilegiadas do que dos filhos das classes populares. Isso porque, além das possibilidades desiguais de acesso aos meios escolares, nós estamos falando dos outros meios difusores dos códigos, dos discursos pedagógicos. Acessos também a meios de comunicação. Os grupos privilegiados têm, por exemplo, desde o seu nascimento, a possibilidade de estabelecer relações com significados que são mais indiretos em relação à base material. Tem o direto, mas mais indireto também. Enquanto os menos não. Tá? Assim, a base material é muito próxima, muito viva, né? Por exemplo, uma criança rica tem maior possibilidade, não quer dizer que vá acontecer, pode não acontecer, mas tem uma maior possibilidade de ter lá, logo na sua primeira infância, acesso a desenhos estrangeiros, ao Nickelodeon. Estou dando um exemplo aqui bem besta, né? Mas beleza, mas só por ter isso já pode acessar elementos implícitos de uma circulação de discursos em âmbito mais global, com acesso a outras línguas, ou então brinquedos mais sofisticados, brinquedos com uma variedade maior, enfim, e vai elaborando. Como é que é o exemplo das bestas? Eu não sei. E vai elaborando. Como é que é? Pode falar. Não, você não tem jeito. Bia? Sim, tá muito baixinho. Você não tinha dito que é um exemplo bem besta, não foi isso não que você falou? Eu entendi isso. Foi, do Nickelodeon. Canal de criança. Ajuda, entendeu? Assim, ajuda. Muito. Por exemplo, uma criança mais rica tem acesso à internet já boa, assim, desde muito pequenininha, por exemplo. Já vai mexer com o próprio tablet, já tem os brinquedos lá que podem... E as conversas, as possibilidades de discussão, vai elaborando uma significação de mundo que é mais próximo do que olha, não é melhor, não é isso que o Bernstein está dizendo, mas é uma significação de mundo que é mais próxima do que é reconhecido como conhecimento valioso pelos currículos dominantes, pelos círculos dominantes, né, e pelos currículos também. Já a criança que não tem essa... Exato, Renata, é isso, né, perfeito. É uma seleção que é externa, né, que passa por todos esses circuitos, mas ela é externa. Já a criança que não tem esse acesso a esses meios menos imediatos, mais indiretos com a base material, né, recebe informações mais restritas ao seu universo de prática cotidiana. Não vai ficar lá, não vai ter, assim, de imediato muito acesso ao que está acontecendo a arte contemporânea, ao
ao que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na China, dos desenhos do Netflix, enfim. Embora isso, para a discussão brasileira, sabe, a gente precisa problematizar muito, muito mesmo, né? Mas ainda assim, a gente está diante assim, de um cenário que isso fica muito explícito, por exemplo, na desigualdade de acesso à internet dos estudantes, que, por exemplo, vão fazer o Enem, tem todas as possibilidades de estudarem com 2, 3 telas, e mais um celular e um quarto próprio, e as crianças que não têm isso, que tem que dividir um celular para a família inteira. É uma restrição, né? É uma dificuldade em ter o acesso a esses meios que socializam com mais facilidade esses códigos elaborados, que são indiretos, são mais indiretos em relação à prática cotidiana. Pois não, Luana, pode falar. Vocês conseguem me escutar, professor? Porque eu estou com fone aqui, eu não sei se... Pronto. Nessa parte aí, acho que foi a parte que eu me achei no texto, assim. Porque o texto ele é bem denso mesmo. E aí eu até anotei algumas coisas pensando na pesquisa, né? Você colocou a questão do capital cultural, e aí eu fiz até uma inquietação aqui, né, a respeito da pesquisa. Será que o nível de capital cultural, né, classe social, eles impactam até mesmo na questão da motivação no processo de escrita, né, essa construção do discurso dos estudantes em relação à redação? Com certeza. E aí eu fiquei, né, nessa dimensão e já anotei que foi onde eu me encontrei nesse texto, professor, porque o restante para mim ficou confuso. Mas ficou bacana agora quando você colocou essa situação aí, explicando da própria classe social, e agora dá para compreender melhor, que é até o tópico, né, de perspectiva que ele traz. Não, perfeito, Luana. E isso vai ficar ainda mais evidente para ti quando a gente começar a falar de enquadramentos do discurso. Mas esse teu exemplo, ele é perfeito, porque, assim, todos nós, nesse processo de conversa, de discurso, de aprendizado, de relações com conhecimento, todos nós somos plenamente capazes de estabelecer profundas, isso faz parte da experiência humana mesmo, né, em geral, mas profundas relações abstratas entre os significados do mundo e o que nós vivemos cotidianamente. A diferença é que quando os meninos das classes populares experimentam, e aí a tua fala é perfeita nesse sentido, Luana, experimentam realizar essas mediações mais abstratas, essas não são as reconhecidas curricularmente. Então, ficam sendo estimulados somente a reproduzirem os códigos restritos, mais imediatos. E aí uma outra linha sociológica que assenta essas discussões, né, que é a discussão sobre o estigma. Como isso fica, né, e como isso pode ser tolhido no processo escolar, né, esse conhecimento ele não é valorizado quando se ousa realizar, né. O Bernstein ele dá um exemplo do camponês, né, ele fala lá, tomemos um exemplo de um camponês, de uma camponesa que trabalham numa fazenda. Do seu ponto de vista, ele ou ela se verá fisicamente como parte de uma divisão de trabalho simples. E as práticas interativas de uma gente desse tipo terão como centro de gravidade instituições situadas no interior de uma divisão de trabalho simples, uma divisão que regula as práticas com respeito a uma base material específica local. Entretanto, no caso do patrão, ele, não ela historicamente, se verá fisicamente como parte de uma divisão de trabalho complexa, global, né? Que inclui toda a divisão de trabalho local, o mercado, a circulação de capital locais, incluindo também os mercados nacionais e internacionais, com a circulação do capital. O centro da gravidade do patrão está situado no interior de uma divisão de trabalho complexa. Então, e aí, por isso, uma percepção também de mundo não imediata. Uma divisão que regula práticas com respeito a uma base material generalizada.
É aquela ideia, assim, a gente fala muito em globalização, mas vocês já pararam para pensar e imaginar e realizar que essa ideia de globalização econômica, né, principalmente, é uma ideia de uma produção incessante, que a todo momento tem algo sendo, a divisão está ocorrendo e sendo realizada, e aquilo que a gente está consumindo agora aqui está num processo todo. É fazer esse tipo de abstração e se reconhecer nessa abstração, e não na nossa lógica cotidiana mais local. Não na nossa lógica cotidiana mais... eu vou fazer a compra ali no mercado e o preço do leite subiu. Por que o preço do leite subiu? Isso tem a ver com petróleo, isso tem a ver com dólar. A gente pensa e mobiliza isso. Se a gente pensa e mobiliza isso, nós estamos pensando a partir de código elaborado. Porque não, a base material não é a base material imediata. Não foi o seu Messias do mercadinho que subiu o preço do leite. Se o preço do leite está caro, se a carne está cara, é porque tem uma cadeia de eventos que está relacionada a tudo isso. Passa lá na Bolsa de Nova York, passa aqui na Bolsa, passa no discurso do presidente, passa na vacina que não foi comprada. Concebe a quantidade de mediações num código elaborado, e se for no código restrito não se pensa nisso, se pensa, não, o preço da carne subiu. É difícil trabalhar com os exemplos, porque a gente está num nível bem abstrato aqui de discussão, mas vamos tentar aqui visualizar a partir de uma tabelinha, antes da gente encerrar esse momento. Então, olha, para entender a estruturação desses discursos, a gente precisa entender os códigos nesse nível, né? Nesses níveis diferentes de código, né? Primeiro, então, vamos pensar aqui, em termos de linguagem, o código restrito, ele trabalha com uma linguagem cotidiana. O código elaborado é uma linguagem mais voltada para o formal, ou pensamento discursivo. Então, eu vou falar que é a linguagem mais falada do código restrito, a linguagem escrita. A escrita ela precisa ser repensada. Então, tem umas diferenças aqui, né, no nível. A relação com a base material e produtiva, no âmbito de uma ideia de código restrito, ela é mais específica ou direta. Específica ali para determinados casos, né, ou diretas. E o código elaborado é menos específico e mais mediado por outras categorias, por outros níveis, isso que a gente está falando. A modalidade comunicativa de um código restrito é narrativo. É narrativa descritiva. E o código elaborado é analítico. Por exemplo, aquela cena que eu estava descrevendo do outro experimento, não da organização dos alimentos, né? Essa cena que eu descrevi para vocês, né? Os meninos jogando bola, quebram a janela, e tem um senhor falando em riste e uma mulher que está lá dentro do apartamento. A descrição disso, a partir do código restrito, as crianças falavam assim, o que está acontecendo? Como é que elas explicavam o que estava acontecendo? As crianças pegavam, apontavam para a imagem, né, e diziam, eles estão jogando bola e quebrou o vidro e ele está brigando com eles. Essa é a forma de explicar essa descrição por via do código restrito. Já as crianças que tinham um pouco mais de familiaridade com o código elaborado, descreviam essa mesma cena assim, essas são crianças que estão jogando bola, uma delas chutou e quebrou a janela daquela senhora ali. Aí, esse senhor, não ele, né? Um homem, uma senhora, quebrou a janela da casa de uma senhora. Aí um senhor que estava na rua foi lá brigar com as crianças. Vejam, não as crianças que estavam com o código restrito, elas ficaram presas na necessidade do interlocutor
está olhando para a mesma imagem, porque as crianças falavam, vocês já viram isso nos estudantes de vocês, muitas vezes quando se pede para fazer uma resposta, e aí o estudante escreve muito fechado ali na situação do texto, ou reproduz um pedacinho do texto, e é muito difícil sair do contexto. Isso é uma percepção mais próxima do que seria a ideia do código restrito, né? A relação com o contexto é muito dependente, com a imagem, com a situação. Já numa perspectiva de código elaborado, tem uma relação, sempre tem relação com o contexto, mas ela é interdependente. Se mobilizam cadeias que estão em outros elementos. Tem sim, tem similaridade sim. Seria, por exemplo, Tarcísio, o código restrito um código, mais o código elaborado, né? O código elaborado, um código específico para estruturar as relações numa sociedade cuja solidariedade é uma solidariedade orgânica. E que, de fato, as pessoas reconhecem a interdependência e a coesão numa sociedade de solidariedade orgânica. E o restrito não, o restrito ele é fechado. Agora, a gente está fazendo essa discussão toda aqui dessa divisão, isso aqui é no nível analítico, viu, pessoal? Não quer dizer que as pessoas ou operam num código ou operam no outro, de modo algum. Isso aqui é conhecimento e operacionalização do nosso cotidiano. Nós utilizamos sempre nas nossas relações, no dia a dia. Isso aqui é conhecimento cotidiano, da operação mesmo, do dia a dia, nós utilizamos. Isso aqui já é a atividade que nós utilizamos, que estruturam os discursos, né, que estruturam os discursos, principalmente aqueles de caráter científico, mas que nós precisamos parar para pensar, para utilizar. Não é de imediato. Não é de imediato. Oi. Tá dando pra ouvir? Bem baixinho. Fala mais perto da... Vou tentar. Então, no caso, o código restrito, por ele estar restrito ao texto, é tipo assim, é quando eu construo uma ideia que, se não tiver o contexto de jeito nenhum ali, eu não consigo reproduzir. É isso? Sim, não consegue. Ver o exemplo das crianças ali é muito interessante, porque eles não. A diferença entre as crianças que falam, que mobilizam o código restrito, com as que mobilizam o código elaborado, é que as do código restrito falam: aí ele foi lá brigar com os meninos. Ele quem? Né? Pelo código elaborado, especificam, falam, um homem que estava na rua, um homem de bigode, um homem bravo, qualificam, né, mobilizam, né, ele está ali, está dependente do contexto, está dependente do primeiro nível, né. Então, o tipo de texto são sentenças curtas, se referem muito aos fatos individuais, às operações e às habilidades individuais. Então, não, porque aconteceu com a minha avó. Sabe aquela explicação, assim? Olha, a gente vai e volta, parece aquele quadro lá do Porta dos Fundos, do Porchat com o Duvier, que estão num telefonema, eles só conseguem falar de vacina e de Covid, mas, o meu tio pegou Covid, mas ele tomou cloroquina e ficou bom. Então, cloroquina cura. Isso é código restrito ou é código elaborado? É restrito. Porque está aqui. Não, é restrito, porque está bem aqui. Tá ligado a um fato individual. Principalmente se a gente está pensando no código elaborado sociológico, qualquer explicação de um fenômeno social que pauta-se única e exclusivamente na experiência individual, ou na opinião individual, na biografia,
somente como referência, que é incapaz de estabelecer a generalização, nós estamos falando de um código restrito, de uma estruturação de discurso a partir de código restrito. É uma prática que é direcionada ao contexto e é narrativa, o código restrito. Já o código elaborado tende a ser abstrato e é indireto em relação ao contexto. É necessário fazer mediações. E esse processo ele é um processo que demanda análise, né? Diz o Bernstein lá na página 37, para quem quiser acompanhar, as orientações elaboradas, onde existe uma relação indireta com a base material específica, estão, entretanto, sempre sujeitas a uma forte regulação e vigilância, pois essas orientações têm potencial de criar realidades, possibilidades e práticas alternativas. Elas podem, né? Porque elas estruturam os discursos mais elaborados. As orientações elaboradas são potencialmente perigosas, e é preciso assegurar que aqueles que as adquirem se tornem inofensivos. Que é o cálculo, é a abstração, é o conhecimento sendo poder, mobilizando poder, né? A distribuição das orientações elaboradas ou restritas depende da distribuição de poder criada pelos princípios que regulam a divisão social do trabalho, a divisão de classes. Professor, Oi. eu queria fazer outro comentário. Eu poderia, então, dizer que os códigos elaborados, eles vão partir, por exemplo, para uma atividade que eu fiz de fotografia com os meus alunos, quando eles fazem uma imaginação fotográfica, né, em analogia aí à imaginação sociológica, quando eu digo assim, fotografe dentro do seu cotidiano aquilo que você entende como sendo representativo dos direitos humanos. Ah, com certeza. Aí você está demandando deles justamente esse trânsito, né, entre a base deles, né, aquilo que eles percebem do cotidiano deles, e aquilo que é muito menos específico e mais mediado, né, que é uma discussão global. E aí sim, com certeza, eles precisam mobilizar, eles precisam trabalhar na faixa dos códigos elaborados para realizar esse tipo de atividade. Porque é preciso tirar um conceito que é abstrato e aplicá-lo para observar a realidade imediata. Com certeza. É isso, né, Bia? Eu acho que, assim, é porque quando você começou a falar, eu fiquei pensando, poxa, mas o que significa esse restrito e esse elaborado, entendeu? E aí eu não conseguia captar dentro dos nomes os conceitos, né? Eu não conseguia, tipo assim, o que significa cada um desses nomes de código restrito e elaborado. Nesse momento fez sentido dentro de pensar essa atividade. Eu acho que foi mais ou menos o que a Luana conseguiu observar aí, quando ela pensou também na realidade da pesquisa dela, né? Talvez. Então, pensem assim, então acho que facilita. É restrito em relação ao contexto e à base material. A base material, a gente está falando aquilo que é assim, a vida cotidiana. É restrito ao sensorial, sabe? É restrito não no sentido de que é para poucos. É restrito em termos da abrangência daquilo que se pensa e que se age. Eu penso e eu reajo na chave do código restrito muito relacionado àquilo que eu estou sentindo aqui agora, nesse momento, no meu contexto de atuação, sem a necessidade de elaborar o conhecimento, de pensar em camadas mais indiretas das relações sociais, ou abstratas, se a gente for pensar no conhecimento das ciências naturais, por exemplo. Lembra o exemplo lá do vírus que eu falei? O conhecer, entender que o vírus existe e ele opera
do modo como ele opera, é parte de um pensamento de código, de um pensamento elaborado. De um pensamento elaborado, porque ele não é imediato, não vejo. Eu vejo uma formiga. A formiga eu vejo a formiga ela me picando. Eu não vejo o vírus entrando no corpo. Eu preciso compreender. A não ser que eu tenha equipamento, laboratório, microscópico, mas ainda assim, o microscópico eu preciso entender como ele funciona, não é? E eu tô com medo desses exemplos, deles não estarem ajudando, mas eu espero que esteja ajudando. A necessidade de... Tá ajudando, Bia? Sim, a mim sim. Parece um mousse de limão, mas tá, eu tô entendendo. Parece um mousse de limão. Quem mais, gente? Tá fazendo sentido? Perguntas até aqui sobre código restrito, código elaborado, sobre o código, porque aí a gente vai passar para uma próxima fase. Não compreendi bem. Fala, Carla, fala a diferença, tá? Vamos pensar em mais exemplos. Que horror, gente. Que horror. Até parece que é assim também. Os códigos. Vamos pensar numa outra linha aqui, que seria... Vamos pensar em código, não vou misturar com conhecimento cotidiano e científico, não. O código restrito estrutura discursos, sejam eles quais for, que prezam por uma explicação da realidade que está muito próxima, que se baseia numa relação muito próxima com aquilo que acontece no seu dia a dia. Ou na tua história mais íntima, mais familiar, mais restrita. Por exemplo, uma pessoa que viveu a vida inteira no campo, nunca chegou a ver o mar. Ela... Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, tá, Luana? Mas assim, uma pessoa que viveu a vida inteira no campo e nunca viu o mar, ela pode chegar e dizer para uma outra assim, olha, eu acho que não existe o mar. Porque, na verdade, eu nunca vi. Então, a perspectiva que estrutura o código restrito, ela é restrito nesse sentido. É restrito àquilo que a pessoa experimentou. Você só pode falar, ou só pode pensar, ou mobiliza somente aquilo que você experimentou na tua vivência. E aí, o que o Bernstein está percebendo? Ele percebe que, bem, as crianças das classes populares que viviam em determinadas condições que ele observa ali, tinham uma experiência de mundo mais restrita. Quando eu dava aula lá no Paraná, em Londrina, eu dava aula numa escola que ficava num distrito da cidade, e era um distrito mais pobre da cidade, e era interessante que alguns dos estudantes já tinham 16, 17 anos e nunca tinham ido ao centro da cidade. Viveram a vida inteira ali no bairro, no distrito, e não tinham ido, não conheciam o centro da cidade. Também não conheciam a universidade. E não era uma realidade. Quando eu falava em universidade ali, era algo muito estranho, muito distante para alguns deles. Era uma coisa assim, muito fora da realidade. E não fazia sentido. Porque a forma de pensar e de imaginar assim, não dava para eles acervo para isso. Acervo para pensar. Para se imaginar ali. Porque não conhecia, não tinha isso. O exemplo do Bernstein é da família que trabalha na fazenda, mas não conhece a cadeia produtiva toda daquilo que trabalham.
Então, se eles recebem mais ou menos, ou como é que funciona a economia global impactando no preço daquilo que eles fazem, que vendem, eles não conseguem imaginar, porque não conhecem essa estrutura, não têm acesso a isso, ficam tão restritos a pensar a partir daquela realização. A Bia falou, né? Códigos restritos são percepções que você tem do seu mundo, só com as coisas que você viveu. Com que você viveu, com aqueles que são muito próximos de você, né? Os códigos elaborados. Quando você trabalha com código elaborado, você necessariamente, aí sim, né? Você necessariamente se arrisca a fazer as mediações com aquilo que você não viveu. Não é, Renato, a gente está falando exatamente disso, né? Percepções mais alienadas e menos alienadas, né? De uma percepção de mundo, né? De vida. Mas não só que aí tem um processo de alienação que passa, inclusive, pelos códigos elaborados, complica mais, se você trouxer essa discussão da alienação para cá. Eu acho que se a gente conseguir entender, pelo menos essa ideia do que é pensar de forma mais imediata em relação a isso que a Bia falou, né? Isso que a Bia falou. Aquilo que você viveu, experimentou. Se você... pronto, vamos lá para os terraplanistas de novo. Quem já viu lá aquele documentário lá, o Terra Plana, do Netflix, já é aquela linha de pensamento. Bem, o que os terraplanistas falam? Eu já subi muito alto, no topo de uma montanha, e eu não estou conseguindo ver a curvatura da Terra. Eu não vejo ela fazendo a curva aqui na minha frente. Olha lá, é reto. Então a Terra é plana. Isso é pensar via código restrito. E eu estou só dando exemplo ruim do código restrito, mas a gente pensa via código restrito, a gente precisa pensar via código restrito, porque a gente só operacionaliza o dia a dia assim. O elaborado a gente faz também, é um plus, é um a mais que a gente faz. Mas é isso, sabe, Luana? Você não vai para além daquelas sensações mais imediatas. Não, e para fazer o código elaborado, não. O código elaborado te convida a arriscar, a pensar. Você deve pensar a partir de abstrações e mediações. Eu nunca pisei no Japão, mas eu sei que o Japão existe, que tem os japoneses lá, que eles escrevem com o hiragana, eles escrevem da direita para a esquerda, e eles escrevem mangás e animes que os nossos estudantes leem e assistem, depois eles vão pensar suas vidas a partir disso, e eles começam a produzir identidades relacionadas a algo que está acontecendo do outro lado do planeta, mas chega para nós. Eu nunca fui para lá, não conheço, mas eu consigo imaginá-los. Eu consigo imaginar que a história deles influenciou na forma como eles pensam a realidade, na forma como eles produzem cultura e nas estratégias de disseminação disso, e isso influencia a vida dos meus estudantes, e isso vai influenciar na minha prática de ensino. Eu estou fazendo várias mediações para chegar num lugar aqui em especial. Ok? Ficou um pouco melhor essa discussão, Luana? Beleza. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo aqui, para depois a gente falar de classificação e enquadramento. Isso, Renato, empírico, empírico abstrato, empírico pensado. Então, podemos pensar, só a lógica, só a prática ou a prática pensada. Prática
prática e teoria pensada, né? Essas mediações, a prática e praxis, né? Nesse nível aqui. Então é preciso primeiro fazer essa distinção. Depois que a gente faz essa distinção, aí na observação a gente percebe que tá, realmente são modalidades diferentes de código. O elaborado a gente não pode operar o tempo inteiro com o elaborado. Por exemplo, agora que eu estou falando, isso tem que estar automatizado. Esse conhecimento mais autômata que nós temos e precisamos dele, ele se opera na lógica do restrito. Mas isso já é num nível mais psicológico para falar, tá? A gente não precisa entrar nesses meandros. Mas aquilo que depois Alice Lopes, é que não está no trecho do texto que eu passei para vocês, mas é nesse mesmo livro, como ela vai construir a diferenciação entre o conhecimento cotidiano, o conhecimento científico e o senso comum. O conhecimento cotidiano, ele é parte necessária da nossa vida, do dia a dia, e a gente mobiliza isso praticamente o tempo todo para viver em sociedade. O conhecimento científico, ele tem uma outra, são outros princípios que promovem um rompimento em relação ao conhecimento cotidiano. O senso comum se forma, está o tempo inteiro se formando, sensos comuns, né? Então, o tempo inteiro se formando em relação, né, nesse trânsito, nessa organização das coisas. Então, todas essas modalidades passam por códigos mais restritos ou mais elaborados. Isso aqui são tipos, tá? São tipos ideais. A gente opera, na prática, a gente opera com as duas coisas, num trânsito. Muito bem, gente. Essas orientações elaboradas, elas estão... o gancho para a nossa próxima... quando a gente voltar, agora de noite, é pensar que essas orientações elaboradas, elas estão sob maior vigilância, elas são mais objetos de atenção e de distribuição. E nós vamos ainda falar um pouco sobre como que nós observamos os códigos a partir da perspectiva do poder de quem fala, né? Lembra lá do princípio de integrar, de selecionar conteúdos, e do controle, da realização. Então, isso em termos de poder, né, das relações das regras de reconhecimento, o Bastien vai trabalhar com o princípio de classificação. Isso é muito importante para a gente identificar o lugar dos discursos numa determinada sociedade, o lugar do conhecimento, de uma disciplina num determinado currículo, de determinados conhecimentos dentro de uma disciplina, e o enquadramento que tem a ver com a forma como nós falamos, a forma como nós organizamos um currículo, o ritmo, os reconhecimentos de quem está aprendendo, de quem não está aprendendo. Então, a avaliação entra aqui, nessa ideia de enquadramento, e a partir desses dois princípios que estruturam, que na verdade estruturam não, que caracterizam os códigos, nós temos dois tipos de pedagogia e dois tipos de currículo, que a gente consegue observar na prática. E, por fim, nós vamos amarrar isso aqui nas sínteses do Bernstein, para depois poder falar um pouco de como a Alice Casimiro Lopes, olha que bonitinha ela, faz essa discussão, como que ela produz toda uma reflexão muito interessante sobre uma proposta de epistemologia histórica que reúne um reconhecimento da sociologia, da história e da filosofia para compreender os discursos pedagógicos socializados pelos conhecimentos escolares. Então, esse que vai ser a nossa passagem logo mais.
Vamos dar uma descansadinha para retomar daqui a pouco? Retorna às 7, professor? Retornamos às 7, Já são 11, já são 6h11, né? Retornamos às 7. 7h10, na verdade, 1 hora de descanso. Tá ótimo. Tá Obrigada. bom? Até já, pessoal. Valeu, hein? Obrigado aí pela atenção. Eu sei que está sendo mais pesado hoje, mas acho que está dando certo. Até já. Até já. Eu acho. Eu tenho certeza, nunca dá para